Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Esse é o vídeo número 2 de uma série de vídeos que estamos postando a respeito do desenvolvimento da religião afro-brasileira e também da Umbanda. Muito importante que você siga a ordem cronológica dos vídeos e não esqueça, nos ajude, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e clica no sininho para você receber as notificações na medida que formos postando novos vídeos, ok? Nesse vídeo, nós vamos ver a respeito de particularidades das religiões afro-brasileiras e que colaboraram muito com a Umbanda. Você sabe o que é um maracá? Você sabe como isso adentrou o culto afro-brasileiro? Será que ele é africano ou será que ele é brasileiro? Você sabe como o rufumo passou a ser considerado uma erva sagrada da religião afro-brasileira? Você sabe, já se perguntou, por que existe a prática do batismo na religião de Umbanda e demais religiões, considerando que essa prática é de origem católica? Isso e muito mais a gente vai ver no vídeo a seguir. Os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a muda Egné. Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem quer. No vídeo anterior, a gente viu como o povo banto veio ao Brasil, através das rotas da escravidão, trazidos como escravos pelos portugueses. Nós vimos também que esse povo adorava divindades denominadas de inquices. E esse povo veio ao Brasil e quando chegou aqui, encontrou os índios e também os europeus que estavam colonizando o nosso país. Veja, todos os que vinham até aqui como escravos, obrigatoriamente tinham que se batizar. Ganhavam nomes de santos católicos e muitas vezes ganhavam como um segundo nome o nome da rota pela qual vieram trazidos da África. Além do povo africano, além do povo banto, também no Brasil haviam escravos, que eram os nativos do Brasil, que eram os índios, chamados pelos europeus de gentios. Os gentios eram o povo nativo do Brasil. E nessa prática de escravidão, eles eram obrigados a se converter à religião católica. Com o passar do tempo, os escravos e os índios acabavam convivendo nesse regime de escravidão e acabavam trocando informações. Os índios tinham uma religião que é, segundo a história, a primeira religião que existiu no Brasil, porque ela é anterior à chegada dos portugueses. Se você acha que essa religião é a Umbanda, você está enganado. A primeira religião que você tem registro na história se chamou Santidade. A Santidade era uma religião praticada pelos índios. E o povo negro, quando o povo escravo fugia, ia para as matas e muitas vezes acabava sendo recebido pelos índios e ajudado, porque os índios viam nos negros irmãos oprimidos pelos colonizadores, irmãos na mesma luta. Então os negros passavam a viver nas tribos indígenas e sofreram a influência da religião chamada Santidade. E também colaboraram, sincretizaram coisas da religião banto para a Santidade também. A religião chamada Santidade, ela tinha um sacerdote e a prática constituía no fato de que esse sacerdote, com uma comitiva, visitava tribos. E nessa visita que ele fazia, quando ele chegava em uma determinada tribo, era feita uma festa, porque o sacerdote chegava para fazer a prática da santidade. Esse sacerdote era chamado de Caraíba e a cerimônia era chamada de Caraimonhaga. Nessa cerimônia, o sacerdote fazia uso do maracá. O Caraíba, ele era considerado aquele que falava com os mortos, aquele que falava com os ancestrais. Na cerimônia, segundo relatam os historiadores, ele invocava o espírito dos ancestrais, que por sua vez falava com ele através do maracá.
Então, no maracá, o Caraíba ouvia a mensagem que os ancestrais diziam. Segundo os historiadores, o maracá era um objeto sagrado, tratado como um receptáculo para que a santidade, os espíritos, as divindades, os ancestrais pudessem vir. Ele era considerado um receptáculo através do qual a comunicação ocorria. Há relatos de historiadores de que o maracá era, após a cerimônia, colocado em pé durante alguns dias e era servido em frente ao maracá uma oferenda, uma comida e bebida, como se ele estivesse vivo, porque se acreditava que no maracá habitava o espírito dos ancestrais, habitava a santidade. Depois desse processo, o Caraíba então pegava das demais pessoas que estavam praticando o ritual e fazia uso de uma erva sagrada, santa, que eles chamavam de petim, que nada mais é do que o tabaco, o fumo. Então, nessa prática, o Caraíba pegava o maracá, que era o receptáculo no qual estava a santidade, e soprava o petim, defumava, soprava a fumaça, e através dessa prática, a santidade passaria para a cabeça, para a coroa mediúnica daquele que iria receber a santidade. Assim começou a prática da primeira religião brasileira, assim começou, se tem informações históricas a respeito da santidade. Das práticas da santidade, das santidades que existiram, porque a santidade existiam vários Caraíbas, afinal, estamos falando do Brasil, e existiam vários lugares em que ela era praticada. Das santidades praticadas, a que se tem conhecimento, a que foi registrada e mais famosa, é a santidade de Jaguaribe. A santidade de Jaguaribe, ela foi dirigida, vamos dizer assim, foi coordenada por um índio que se chamava Antônio. O índio Antônio teve uma participação muito importante nesse processo, porque o índio Antônio, ele foi educado, ele foi evangelizado pelos padres católicos. Ele foi um jesuíta, ele praticou a religião católica e então ele aprendeu e percebeu que havia toda uma estrutura na prática da religião católica. E aí ele se desliga do catolicismo, vai e monta a santidade de Jaguaribe, e nessa santidade de Jaguaribe ele cria uma estrutura religiosa com base naquilo que ele tinha visto na religião católica e na prática, da religião cristã. Então ele nomeia bispos, ele nomeia lá os sacerdotes e ele passa a fazer uma prática chamada batismo. Veja, eles acreditavam, segundo os relatos históricos comprovam, que a pessoa, quando adentrava a religião católica, a religião cristã, e recebia o batismo, ela perdia a sua essência. Eles acreditavam que ela perdia a sua espiritualidade. Então, nessa prática, na verdade, o que aconteceu não foi um batismo, mas sim um rebatismo. Então, o que o índio Antônio levou essa consciência para a santidade, essa forma de pensar, é que no batismo os índios haviam perdido a sua identidade espiritual. Então, isso havia de ser retomado. Então, nessa prática, eles faziam um novo batismo, agora dentro da prática da santidade. O índio Antônio trouxe coisas do catolicismo para a religião da santidade. Ele sincretizou práticas católicas, como, por exemplo, o uso de cruz, o uso de indumentárias, as orações. Mas destas práticas, uma prática marcaria a nossa vida como umbandista e marcaria com muita força a tradição afro-brasileira, e essa prática ainda está presente nos terreiros até hoje. Ele trouxe a prática do rosário. E ele viu, ele copiou da religião católica a prática de se rezar usando as contas. No entanto, eles não tinham instrumentos para fazer um rosário. Eles não tinham matéria-prima para fazer o rosário como os europeus faziam. E a partir daí,
eles passaram a fazer o rosário com sementes. Surgiria no contexto brasileiro uma prática que seria muito comum e que existe até hoje, que é a guia de contas feita de sementes. Se tem uma tradição e os dados e fatos comprovam que pretos velhos gostam muito, por exemplo, de usar guias com a semente de lágrima de Nossa Senhora, né? A planta do rosário, como muitos chamam. Veja, nós estudamos no vídeo anterior que os bantus vieram, agora nós estamos estudando que os bantus aqui escravizados tiveram contato com a santidade. E os índios, o índio Antônio e os demais índios usavam o rosário de contas feito com sementes. Então, nós começamos a entender como foi que a guia de semente começou a ser usada na prática mediúnica. Porque a santidade era uma prática mediúnica. Os índios incorporavam, através do ritual, os ancestrais, os antepassados, da mesma forma que os bantus incorporavam na Umbanda os ancestrais. E essa prática foi usada como uma prática de resistência ao colonialismo. Um fato muito interessante que aconteceu no que diz respeito ao batismo foi que os índios e os negros bantus começaram a observar que o padre batizava as pessoas e no momento da morte ungia com óleo a testa das pessoas na prática que até hoje é conhecida como extrema-unção. Eles perceberam que logo em seguida a pessoa morria. E eles começaram a ficar com medo disso. E eles falaram, poxa vida, essa prática faz com que a pessoa desencarne. Eu não quero morrer. Então, quando a pessoa tinha a oportunidade de fugir, de se desligar da escravidão, quando ela ia para uma tribo indígena, quando ela ia e tinha contato com a religião indígena, a primeira coisa que eles faziam era se batizar novamente, fazer o rebatismo na espiritualidade dos indígenas e na espiritualidade banto. A prática da santidade uniu escravos bantus africanos e indígenas, porque eles tinham um inimigo em comum, que eram os colonizadores, que faziam deles escravos. No entanto, tanto os índios como os negros acabaram por entender que algumas divindades, alguns objetos poderiam ser usados nas práticas religiosas. E assim, nós temos o início do sincretismo entre as religiões africanas e as religiões indígenas, além da religião cristã. Começava o sincretismo no Brasil. Entre 1591 e 1592, a santidade de Jaguaribe foi destruída. Depois disso, os negros e os índios migraram para o interior, fugiram, se afastando cada vez mais dos colonizadores europeus. Eles levaram consigo esses fatores que colaboraram para a formação religiosa e levaram consigo uma união que fazia deles irmãos numa luta de resistência. A santidade tem como uma característica muito forte a resistência contra o colonialismo, porque através da santidade se manifestavam ancestrais que falavam com o povo, na língua do povo, para alertar o povo sobre o perigo, né? Sobre a escravidão. E a santidade pregava que havia um lugar paradisíaco, chamado de a Terra Sem Mal, para onde os índios migravam, ininterruptamente, estavam sempre migrando em busca desse lugar paradisíaco, que seria a Terra Sem Mal, onde eles estariam livres de toda a maldade. Isso fez com que os índios migrassem e essa prática se disseminou para o interior do Brasil. Eu vou deixar aqui uma sugestão de leitura de uma obra excelente para quem quiser se aprofundar. O nome da obra é A Heresia dos Índios, do autor Ronaldo Cainfas. Esse livro dá detalhes muito ricos da prática, do que aconteceu com a santidade de Jaguaribe. Para quem quiser se aprofundar, estudar mais sobre esse fato, sobre essa primeira religião brasileira, eu sugiro, porque é uma obra muito séria e eu me sinto privilegiado em poder ter lido. Além dessa obra, eu sugiro ainda o curso
500 anos de sincretismo no Brasil, que está disponível na plataforma do Instituto Mata Verde, do saudoso Pai Manuel Lopes, que eu considero um dos sacerdotes mais bem informados, vamos assim dizer, no Brasil a respeito da história da Umbanda. O Instituto Mata Verde é uma instituição extremamente séria que eu sugiro para quem quer fazer mais estudos, se aprofundar, que além desse curso tem outros cursos muito bons e que apresentam um conteúdo maravilhoso e muito amplo, muito completo para quem quiser realmente entender muito, aprender muito e aproveitar a oportunidade de evoluir. Mas antes de terminar esse vídeo, eu quero perguntar uma coisa. O que você acha que aconteceu com os índios a partir do momento que a santidade de Jaguaribe foi destruída e que a partir de então a santidade passou a ser proibida pelos colonizadores? Era uma prática que foi considerada criminosa, eles eram perseguidos se praticasse. Muitos desses índios acabaram migrando para o interior do país, fugindo da faixa litorânea para se afastar dos colonizadores e poder manter vivas suas culturas, a sua prática religiosa e a sua liberdade. Nesse movimento de ida para o interior, eles levaram o sincretismo que eles já tinham desenvolvido com a santidade, a prática da Umbanda do povo banto, a parte do catolicismo, e essa prática acabou se unindo com a prática religiosa de outras tribos. E isso daria vida a uma nova religião que surgiria no contexto brasileiro, chamada Toré. Você sabe o que é o Toré? Se você não sabe, me acompanhe até o próximo vídeo que a gente vai saber. Obrigado por ter assistido e desejo a todos o meu fraterno Saravá.